Olá, eu sou o Zé Anésio, Raio-X dos Afetos, e eu tô falando pro futuro aqui do Dia da Consciência Negra de 2020, 20 de novembro no Brasil. Eu vou falar sobre a negação do racismo, porque eu acho que é o assunto para a gente pensar hoje, no 20 de novembro de 2020, ano da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. O que marcou esse 20 de novembro, para quem está assistindo do futuro, foi mais um caso de violência racista, de desrespeito a direitos humanos na rede de supermercados Carrefour, que foi o espancamento de um homem até a morte. E, obviamente, isso veio acompanhado de muito Morgan Freeman, né? Ele foi assassinado na véspera desse dia. Eu não quero falar desse caso, apesar de querer comentar sobre ele, mas eu quero falar sobre a negação do racismo. Eu acho que a gente às vezes perde de vista o que está no centro dessa disputa que a gente vive, que é a questão da vida negra, mas que a gente use a hashtag, né, até trazida de uma tradução do inglês, das lutas de George Floyd, e já de alguns anos que essa tag começou a ser levantada nos Estados Unidos, ela não começou com George Floyd. A gente tem desde 2014 essas palavras Black Lives Matter sendo usadas, mas a questão às vezes se perde ainda assim, porque a gente fala de genocídio, a gente faz toda essa discussão e a gente não consegue, e é difícil mesmo, eu não estou julgando a gente por isso, mas a gente não consegue ter o sangue frio de entender exatamente o que está por trás e o que causa tudo isso. A gente tem uma boa solução, é o racismo estrutural. Mas às vezes essas duas palavras, mais do que ajudarem a gente a ver toda a estrutura de causações por trás da concretização do genocídio na morte de cada indivíduo, de cada pessoa negra, de cada CPF, às vezes essas duas palavras escondem todo o processo. E eu acho que a gente precisa ver esse processo. Por que eu estou querendo falar da negação do racismo? Porque ele é uma engrenagem importante no, no sistema de engrenagens que causa o processo do genocídio, através do processo de morte de cada pessoa, de cada indivíduo. Tá na moda agora aí com o bolsonarismo falar em cancelamento de CPF, e eu tô tratando a gente aqui como CPFs nesse vídeo, pensando que na perspectiva do CPF, você não tem uma identificação de cor. Não tem ali dois dígitos entre os 11 do CPF, que são especificamente 01 se for pessoa negra, 02 se for pessoa branca, 03 se for pessoa de povos indígenas originários. Não tem isso. O CPF em si não tem isso. Mas a expressão cancelar CPF, ela nitidamente está falando de genocídio. A verdade, eu usei a palavra nitidamente aqui, mas aqui eu preciso me corrigir ao vivo, no ato. Tem uma imprecisão conceitual aqui. Porque quando eu falo cancelar CPF, essa expressão, esses termos, essas palavras não estão explicitamente falando de racismo. A gente precisa fazer o trabalho de explicitar, justamente porque o racismo está aqui implícito. Porque a expressão, ela não diz que os CPFs cancelados no Brasil são majoritariamente negros, mas os CPFs cancelados no Brasil são majoritariamente negros. E, portanto, a expressão pode, inclusive, cinicamente dizer: não, não é um caso de racismo. É um caso de cancelamento de CPF. É um criminoso, agrediu uma mulher, estava roubando, entrou na minha casa, mexeu com minha irmã, enfim, eu vivi uma experiência muito ruim de um rapaz que eu conhecia que tinha transtorno mental e que foi assassinado na própria comunidade, que disseram que ele tinha cometido um crime sexual que ele não tinha cometido.
As pessoas acreditaram, porque ele tendo o quadro psiquiátrico que ele era diagnosticado, que ele sofria, né, os comportamentos que as pessoas viam publicamente ele tendo, fugindo ali da norma, as pessoas acharam que, obviamente, aquele rapaz negro era o culpado daquela situação, e essa situação de linchamento aconteceu, e depois divulgaram que, na verdade, o rapaz não havia feito o que no boca a boca, no boato, na fofoca tinham dito. E mesmo que tivesse feito, não é disso que se trata. Mas aí eu pego essa situação de um desconhecido, né, um conhecido meu, e pego essa outra situação que ficou famosa agora na rede de supermercados Carrefour, desse homem negro, e a gente pode muito bem olhar para cada uma dessas situações e dizer, não, mas nesse caso não foi racismo. E naquele caso também não foi, naquele outro não. Eu, o vice-presidente, se posicionou, obviamente, dizendo que nesse caso não foi racismo, porque não tem racismo no Brasil. A negação do racismo, ela não é um efeito colateral. Então, o racismo existe, a negação existe, então o ato de seres humanos negarem, às vezes, ocasionalmente, vai acontecer diante de várias coisas. As pessoas vão olhar para a obra da Ludmilla e dizer a Ludmilla é uma grande artista, e outros vão negar e dizer não, a Ludmilla não é uma grande artista. O racismo acontece, as pessoas vão olhar e dizer não, isso é racismo, outros vão dizer não, isso não é racismo. É uma coincidência que se negue o racismo. Não. A negação do racismo, como eu já disse, ela cumpre uma função. Acho que é isso que a gente precisa entender. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a negação do racismo. Colocar essa engrenagem no centro das análises das engrenagens do processo genocida. Porque a gente desautoriza palavras. E desautorizando palavras, a gente desautoriza explicações sobre o mundo, narrativas acerca do que o mundo é. E por mais que não seja diretamente com as palavras que se domine, que se extraia mais-valia, que se escravize, que se abuse do corpo, da sexualidade, da energia de vida, das condições de produção, por mais que não seja diretamente com as palavras são fundamentais nesse processo. E até mesmo porque a gente trabalha com autorizações. O sim e o não, que a princípio seriam, né, simplesmente nas funções da fala ali, eu tô basicamente adverbiando coisas. Eu estou dizendo que aquilo é, eu estou dizendo que aquilo não é, eu estou afirmando, eu estou negando. Eu posso, de fato, fazer isso com qualquer coisa. Mas alguém ousa olhar para um processo social de dominação de dominação de corpos baseada numa suposta diferenciação de qualidades de seres humanos através de raças. Então eu diferencio na ideia pessoas por serem de raças diferentes, elas estão em hierarquias diferentes. E por isso eu posso tratar esses corpos de forma diferente e, portanto, abusar desses corpos de forma diferente. Eu posso usar um corpo para o trabalho mais do que o outro, ou eu posso usar um corpo para o trabalho pagando menos por ele do que o outro, eu posso ter um corpo como propriedade, eu posso sexualizar esse corpo e eu posso violentar esse corpo. Eu posso, inclusive, assassinar esse corpo. Eu posso socar esse corpo até a morte, mesmo eu posso socar esse corpo até a morte, mesmo que filmado por câmeras. Isso não é um problema, porque é um corpo negro. E não é uma questão de raça. A negação, ela entra diante de tudo isso justamente para que isso possa continuar acontecendo. Porque se não é por racismo, se o ato do racismo está negado, então você garante as condições para que o racismo continue acontecendo.
por que é tão importante a gente afirmar que o que é racismo é sim racismo. Porque existe um jogo de forças de negação da palavra, de desautorização do uso da palavra. Apesar de que, por incrível que pareça, a palavra é autorizada e é usada na sua reversão. E é por isso que a gente, inclusive, trabalha a negação do racismo reverso. E aí a explicação para isso, obviamente, não vou entrar nesse assunto aqui, é obviamente estrutural, que o racismo reverso não existe porque o racismo é uma estrutura, e a estrutura ela é desigual, ela é desnivelada de um lado para o outro, e portanto não tem como você reverter isso e dizer que racismo reverso não existe. Obviamente que uma pessoa pode xingar uma outra por ser negra e a outra pessoa também pode ser xingada por ser branca. Racismo reverso não tem a ver com isso. E aí, assim, a gente, ao mesmo tempo que nega o racismo reverso, a gente trabalha para que o racismo não seja negado. Então, eu quero chamar a atenção aqui para como, no final das contas, no jogo de força, se trata justamente de a branquidade autorizando uma narrativa sobre o mundo que nega o racismo e que afirma a desigualdade racial. Eu só gostaria de deixar o convite para a gente continuar essa conversa, porque não é só no dia 20 de novembro, esse vídeo vai sair no dia 21, não vou lançar o vídeo hoje, estou registrando hoje, mas o vídeo vai sair amanhã, é umas latidas do Benjamin, vou terminar o vídeo aqui. E vou terminar com essa pergunta, com esse conjunto de indagações, né? Diante disso, como vocês acham que a gente pode continuar essa conversa sobre a negação do racismo, sobre os mecanismos de negação do racismo, sobre a disputa linguística, a disputa de narrativas em torno da questão racial? Quero ouvir a opinião de vocês. Desculpa aí não conseguir fazer um vídeo para cima, muitas vezes não é, né? Mas nem era para ser também. Aqui é para a gente pensar e para a gente achar soluções. Beijinhos de maracujá.